Oi, gente, eu sou a Karina, esse é o Bocarina e hoje eu vou indicar pra vocês alguns mangás de terror. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, já aproveita e se inscreve e também ativa o sininho de notificações. Dessa forma, o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar conteúdo novo por aqui. Também aproveita e já me segue lá no Instagram, que eu tô sempre online por lá, postando reels, resenhas em foto, conversando nos stories, então tem mais conteúdo. Último recadinho, aqui no box de descrição vão estar linkados todos os livros que eu citar nesse vídeo e comprando por esse link você ajuda aqui o canal, então eu peço que se vocês forem se interessarem, quiserem comprar algum dos livros aqui que eu falar, comprem por esse link, por favor. Eu amo essa época, eu amo coisas de terror, filmes, histórias, mangás. E são um pouquinho difíceis de achar, tanto que assim, os que eu vou indicar, eu acho que são de terror, mas também não são assim, meu Deus, super assustadores, não consegui dormir, sabe? Um ou outro. Então, como vocês sabem, vai ter Junji, então eu vou deixar pro final. Tirando os do Junji, eu não tenho nenhum outro aqui pra mostrar pra vocês. Um eu li emprestado, o outro eu li, passei pra frente, o outro eu simplesmente não encontrei. Não sei se eu passei pra frente ou se tá na casa da minha sogra, então vamos lá. O primeiro que eu vou falar é o Another. Ele é um mangá muito bom e um anime muito bom. E esse é um dos que eu falo assim que realmente foi assustador. A história ficou marcada na minha cabeça por muito tempo. Então eu assisti o anime, li o mangá e depois li a versão novelizada. Então tem um livro mesmo, que eles basicamente pegam o mangá e transformam em livro corrido, sem imagens, sem nada, né? Mas ele vai falar de uma turma no Japão, então, que eu não vou lembrar certinho o número de alunos, mas vamos dizer que tem 33 alunos, mas uma cadeira está sempre vaga. E o que isso significa? Que todo ano, naquele ano específico, que eu acho que é o terceiro ano da turma 3, tem um aluno extra, o que significa que uma das pessoas que está naquela sala já morreu. Enquanto as pessoas não descobrem quem é o aluno extra, várias outras coisas vão acontecendo, pessoas vão morrendo, sofrendo acidentes, não só nos alunos que estão em volta, mas não só com os alunos que estão naquela sala, mas com seus familiares, com seus amigos, com todas as pessoas ao redor. Então, ele sempre tenta descobrir quem é esse aluno extra, né? Quem que é? E a gente está acompanhando um garoto que acabou de se mudar para essa escola. Também é importante dizer que essa maldição aí, ela faz com que as pessoas não consigam se lembrar mesmo, sabe? Tipo, alguém morreu ano passado, ou essa pessoa aqui, ela já não morreu, eles não conseguem ter essa noção, tá? Por isso que eles não sabem quem que é realmente. Mas tem uma menina estranha na sala, que é a Mei, ela usa um tapa-olho, ela é esquisita, e as pessoas simplesmente, para balancear, vamos dizer assim, o que acontece? Como tem um aluno extra, o que as pessoas precisam fazer? Ou descobrir quem é esse aluno extra, para deixar ele de lado, ou então, para balancear os números, ignorar um aluno completamente. Então a gente vai decidir que aquele é o aluno extra, mesmo que ele não seja, todo mundo vai agir como se ele não existisse, e assim as coisas vão se equilibrar. Beleza. O que está acontecendo aqui nessa sala, a aluna escolhida para ser aluna extra é a Mei, porque ela é estranha, ela é diferente. Mas a gente também tem um aluno novo mesmo, né, que veio de outra cidade para cá e que ele não tem um background muito bom, as pessoas não conseguem saber de onde ele diz que é dessa cidade, ninguém se lembra dele, essas coisas do tipo. Então ele é muito suspeito. E ele simplesmente quebra todas as regras, porque ninguém quer realmente explicar pra ele o que é a maldição. Então ele vai virar amigo justo de quem? Da Mei. Por estar conversando com ela, que é a pessoa que deveria estar sendo ignorada, todos esses acidentes começam a acontecer. Enfim, então ali o mistério é descobrir quem é o aluno extra de verdade. E é muito boa essa história, esse conceito de aluno extra, ele persegue assim pra sempre. A todo momento que tem um lugar cheio e apenas uma cadeira sobrando, eu já fico tipo aluno extra. Então é muito boa essa história mesmo. E tem um anime, tá disponível no Crunchyroll. Agora um que é de terror também, tem ali seus momentos. Eu classifico aqui terror tanto como uma história que vai te dar medo, quanto como uma história com elementos bizarros, com morte, com tortura, com esse tipo de coisa que talvez você não fique com medo, mas que vai te chocar e vai ter esses elementos mais gore. E aí que a gente entra em Parasite, que é um mangá e anime também, os dois também eu gosto bastante. Eles já têm o do Another, ele tem um conteúdo bem violento, mortes bem violentas. O Parasite, ele tem também uns conteúdos violentos, mas ele também tem um teor mais sexual e uma coisa mais de modificação corporal, que pode deixar algumas pessoas bem incomodadas. E é basicamente sobre um tipo de alienígena, vários tipos de alienígenas que caem na Terra e eles têm que entrar, parasitar um corpo humano. Quando eles chegam no cérebro, eles começam a
controlar esses seres humanos e eles se alimentam de outros seres humanos, basicamente. Esses parasitas se alimentam de seres humanos, mas eles tomam esses corpos para poder transitar ali normalmente e pegar essas pessoas. São mortes bem brutais, desmembramentos mesmo, não sobra quase nada. Mas a gente está acompanhando aí um garoto que o parasita dele, ele tá dormindo ali, o parasita tenta entrar na mão dele e ele vê e puxa ele para fora e ele tenta de novo e enfim, nesse sufoco ele tem um tempo para chegar no cérebro e ele não consegue. Então ele acaba parasitando somente a mão desse garoto e ele até apelida ele de Mig, que eu acho que em japonês ele fala que é mão. Então ele passa a parasitar somente a mão dele e como ele ainda, como ele não tomou controle daquele corpo, ele se torna ali uma relação entre os dois, O ser humano que obviamente não quer que a mão dele devore outros humanos, o alien que quer continuar devorando os humanos porque é como ele foi ensinado e é o que ele tem que fazer. A relação desses dois também pelo fato de que os outros parasitas conseguem sentir uns aos outros, eles conseguem sentir esse que é considerado fraco por ter parasitado somente a mão e eles querem também que ele se vá, que ele morra, Isso tá ali indo contra as coisas que eles planejaram. Então, mesmo não se gostando e tendo objetivos totalmente diferentes, eles têm que se aliar porque senão eles vão morrer. Tanto o alien, que não tem mais como parasitar outra pessoa, como o ser humano. Mas ele acaba atraindo então todos esses outros aliens para onde ele tá, para casa da família dele, para a escola dele, enfim. É uma história bem legal, ela é divertida, ela é engraçada, mas tem esses momentos, assim, essas mortes muito bizarras e o modo como esses aliens atacam, do tipo, o olhar deles é estranho e como, sei lá, agora é o momento em que eles vão descrever ali como esse alien tá atacando e a cabeça do ser humano abre ou ela descasca como uma laranja, então são modificações muito esquisitas que a gente tem ali no corpo, que vai causar mais um choque e um nojo do que um medo, mas eu gosto bastante dessa história e todos esses mangás que eu tô citando, quem não gosta de ler pode assistir também, tem no Crunchyroll, todos eu assisti no Crunchyroll. O próximo ele já não tem anime, pelo que eu sei. Na verdade, eu acho que ele tem um filme, mas eu nem fui atrás de ver, foi um filme que saiu ali no Japão. E pra dizer a verdade, assim, gente, eu gosto da história, mas eu não gostei do final e muitas coisas me incomodam nessa história. Eu gosto pelo terror, porque é uma história de zumbi. Ela se chama I Am a Hero, tem aí seus 20 e poucos volumes. Li todos eles, acompanhei o mangá do começo ao fim, teve seus altos e baixos e vai falar basicamente sobre um apocalipse zumbi. Mas do ponto de vista de um cara super nerd, ele é um mangaka, então ele escreve mangás, mas super falido, sabe? Não tem muito sucesso. Ele tem alguns problemas ali mentais, um tipo de esquizofrenia e coisas do tipo, o que faz com que ele veja coisas que não estejam lá, então logo ele demora muito a acreditar que tá rolando mesmo um apocalipse zumbi, porque ele já tá acostumado a ver esse tipo de coisa esquisita. Mas acontece é muito rápido e por sinal ele tem licença de arma, ele atira por diversão, por esporte, e ele é assim também uma pessoa muito certinha, ele é um nerd, ele é muito certinho, então o mangá também acaba ficando bem engraçado, porque ele tá numa situação de vida ou morte, ele tá ali precisando atirar em um zumbi, mas ele pensa, poxa, mas eu não posso atirar porque eu sou um civil, eu estou em uma área civil, eu não estou dentro de uma área de tiro, então eu não posso atirar. Só que, tipo assim, cara, apocalipse zumbi, ou tipo, ele entra numa loja de conveniência, ele precisa de comida, mas eu não vou roubar, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Então ele rouba e às vezes ele deixa umas moedas, ou deixa um bilhete falando que ele vai voltar e a conta bancária, o endereço dele, sabe? Tipo, é bem engraçado. É um mangá, assim, divertido, porque ele tem toda essa parte de terror dos zumbis também, bem gráfico e bizarro, mas é tudo do ponto de vista de um personagem que não é o herói comum, então isso torna tudo muito divertido. O que me incomoda um pouco nesse mangá é que ele tem um teor sexual voltado para estudantes que é muito batido, chato, sabe? Coisa assim de... Tem alguns animes que realmente pulam aí pra essa parte de colegial, mas é muito bizarro e quando vai chegando pro fim, isso vai se consumando entre ele, que já é um homem bem mais velho, com uma colegial, aí eu já achei que pesou demais e foi isso que eu acabei não gostando tanto do mangá. Mas vale a pena sim dar uma conferida pela parte do terror. E por último, gente, aí sim, o único que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês em grande peso é Junji Ito. Já tem um vídeo aqui no canal antigo, acho que foi um dos primeiros vídeos que eu postei por aqui, falando sobre todas as obras que tinham saído até aquele momento aqui no Brasil do Junji Ito. E ele é, assim, gente, meu mangaka favorito. Eu
amo as histórias que ele lança. Tudo que lança aqui no Brasil do Jiu-Jitsu, eu tô comprando e tô comprando em pré-venda. Inclusive já tem mais 2 saindo, uma da Devir e uma da Dark Side, que vai lançar de novo. Não sei se eu consigo falar muito por ordem, mas eu tenho certeza que o primeiro foi esse aqui, que é o Fragmentos do Horror da Dark Side. É um conjunto de histórias curtas, né, de contos. Olha essa capa aqui, ela tem uma textura e é linda. Folha de guarda também, cheia de monstros. E é basicamente isso, pequenas histórias. As histórias dele também, gente, não é... Olha que bizarro. Não é terror, que medo. Depende, né? Depende da pessoa. Pra mim, não é uma história de, meu Deus, estou com medo. É uma história de nojo, de causar asco, de você ficar incomodado. Tem histórias que me dá calafrio, literalmente, de, meu Deus, não consigo imaginar essa coisa, credo, sabe? E tem umas que são só muito bizarras, que você fica aqui que esse cara fumou pra escrever essa coisa, mas eu me divirto muito. Então esse aqui é o primeiro, da Dark Side, conjuntinho de histórias curtas muito legais, tem umas melhores que as outras. Eu vou dar aqui um exemplo pra vocês de cada história, tá? De cada conto, porque aí eu acho que fica divertido. Tomio, Gola Rolê Vermelha. Esse aqui é ótimo, vai falar de um casal, namorada e namorada. Esse namorado, ele encontra, tipo, uma vidente, uma bruxa ali, e ele se apaixona por ela, é a mulher mais linda do mundo, não sei o quê, e começa a trair a namorada com essa mulher. E aí a menina descobre e termina com ele, né? Tipo, porra. Enfim, mas na real essa mulher, ela é realmente tipo uma bruxa e ela dá pra ele uma gola de rolê vermelha, aquela gola super alta. Porque na real o que ela faz é meio que colecionar cabeças e se alimentar delas. E essa gola, ela meio que pega um fio que vai cortando a cabeça aos poucos. E é isso que acontece. Então, no meio da história, ele vai lá pra casa dessa namorada dele, ex-namorada, pra falar que ele tá com um problema, porque o pescoço dele começou a sair, então ele tá segurando a cabeça no lugar, porque senão ela vai cair. E ele não tá mais tendo forças, basicamente a gola vai esticando assim o pescoço até sair, e ele já tá assim por um fio, ele tá segurando a cabeça, não consegue mais saber o que fazer. E uma das cenas mais bizarras aqui é quando ele tá então na casa dessa menina e ele cai no chão, ele tá desesperado, e ele já tá assim há algum tempo. Deixa eu ver se eu acho, gente, porque é uma cena bizarra. Tem hora que a cabeça meio que descola e volta, e aí essa mulher tá lá, né? Ela parece essa bruxa porque ela quer a cabeça dele e ela tá tentando fazer com que ele solte. Então ela cutuca ele, ela tenta pôr coisas lá dentro e ela põe uma barata nesse pescoço. E essa é uma cena tão... Olha, arrepiei de novo. Que nojo! Mas enfim, esse é o nível das histórias, gente. E aí tem umas que não são tão de medo, assim, de nojo também. São só bizarras. Tem uma dissecação Chan, que é sobre uma menina que o sonho da vida dela é ser dissecada. Tem o Suave Adeus, que eu já achei uma história muito triste, ao invés de... bizarra, enfim, ótima coletânea, gente, super recomendo, uma boa porta de entrada. Depois, para mim, eu acho que veio o Uzumaki, que já é da editora Devir, então é de outra editora, já não combina tanto, né, cada livro que eu tenho é de uma. Mas olha a capa aqui por dentro, é uma das histórias mais famosas do autor, também é uma coletânea, mas aqui a gente tem uma característica do Jiu-Jitsu, que é fazer histórias girando em torno de um único tema e vários contos dentro disso. Aqui ele não é assim, mas esse é. Então aqui vai girar em torno de uma cidade que tá com esses espirais, né? Então começa a aparecer espirais nas nuvens, nas árvores, no cabelo das pessoas, e isso vai deixando as pessoas loucas. Basicamente, essa é a premissa. E aí dentro dessa premissa a gente tem vários pequenos contos, sempre seguindo... esbarrando nesses personagens centrais, mas com outros personagens. Então começa com a menina ali da escola, daí o vizinho, daí o cara que mora na praia, enfim. E aí a gente vai vendo o que tá acontecendo nessa cidade e com esses espirais, e são coisas bizarras, todo mundo fica obcecado, né, com esses espirais. Então aqui, por exemplo, a gente tem a menina aqui, como o cabelo dela fazendo os espirais. São coisas loucas, gente. Tem um cara também que ele vira um espiral, basicamente. Então, é bizarro, simplesmente bizarro, mas também é muito bom, gosto bastante dessa história. Depois vem, eu acho que é a minha primeira, da Pipoque Nankin, que é quem tá trazendo ali os maiores nomes do Jiu-Jitsu, e eu li por eles Tomie, que também é uma das mais famosas, tá em 2 volumes. Tomie é a história de uma garota que começa, na verdade, com ela tá tendo um caso com um professor enquanto ela ainda namora um aluno ali da mesma sala. Isso deixa ele muito puto da vida, eles começam a discutir, ela acaba caindo meio que de um penhasco e morrendo.
E aí esses alunos todos ficam muito chocados, mas aí todos eles passam a perceber que ninguém gostava dela. Então o que a gente vai fazer? Vamos esconder ela. Toda a turma ajuda nisso, o professor, os alunos, todo mundo se junta para esconder o corpo da Tomie. Então eles esquartejam ela e escondem cada um em um lugar para que ninguém saiba onde tá. O que acontece é que a Tomie, ela tem então uma maldição que ela sempre volta. A partir daquele momento, ela sempre vai voltar, ninguém consegue matar ela. E além disso, ela carrega com ela uma maldição, além de sempre voltar, é que todo homem que ela conhece vai se apaixonar por ela e em algum momento vai ter uma vontade avassaladora e incontrolável de assassiná-la. Então não tem final feliz nessa história, não tem pra onde correr. Ela vai fazer os caras se apaixonarem por ela, seja ele comprometido, seja o que for, e ele vai matar ela no final. Então essas duas coletâneas são sobre isso. Tomie é uma personagem muito incrível, mas ela é filha da puta mesmo, sabe? Ela só faz coisa errada, só causa ódio na gente, nos outros personagens. Mas eu gosto bastante, ela é uma das personagens mais fodas, assim, de histórias de terror. Ah, eu nem mostrei, gente, aqui a edição. Muito legal, a Pipoca Nankin sempre manda, ó, vem assim, e atrás é sempre uma parte mais bizarra, e sempre vem um marcador com olhos também. Ó, sempre vem o famosinho marcador com olhos da personagem aqui. Então, o volume 1. E aqui o volume 2 também só mudou a cor e aqui atrás, né? Depois, eu não vou saber direito a ordem agora, gente. Mas é tudo misturado aí. Eu tenho Frankenstein, da Pipoca Nankin também. Esse aqui foi uma releitura que o autor fez da história famosa de Frankenstein. Eu nunca li Frankenstein original, mas eu gostei bastante desse. Segue, assim, esse mesmo ritmo de... Na verdade, é um livro que não tem só Frankenstein, tá, gente? Ele tem alguns contos e depois no final tem o Frankenstein, mas tem alguns outros, como Contos Bizarros de Yoshikiri, que amei, eu já tinha visto algumas coisas desse, e também alguns contos acabam se repetindo por estarem em editoras diferentes. Então, contos que eu li ali na Dark Side, de repente eu vejo aqui. Mas o de Frankenstein mesmo é muito bom, a ilustração dele acaba ficando bem diferente, bem mais sóbria do que normalmente é. E os outros contos aqui também fantásticos, edição impecável. Aí, da Devir também eu tenho Gyo, que também é uma história das mais nojentas, eu achei. Olha isso, né, gente? Não sei nem como mostrar esses bagulho aqui. Esse aqui, ele vai falar, vai começar com um casal, mas aí passa pra várias outras histórias. Eles estão na praia e acontece tipo um problema ali que vários peixes começam a sair da terra, da água e andar pela terra matando todo mundo. E eles têm patas como se fossem aracnídeos. Então eles estão tentando descobrir o que está acontecendo, porque eles fogem dessa praia pensando que vai estar tudo bem, mas aí de repente os peixes chegam na cidade também, estão invadindo o mundo inteiro. Peixe, tubarão, baleia, todos eles com essas patas estranhas devorando todo mundo. E é muito nojento, porque esse aqui ele vai tratar de coisas tipo infecção, cheiro de peixe, lixo. Então é uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu tenho um olfato muito sensível. Eu achei muito, muito nojento. Foi um dos mais nojentos, assim, que eu li do autor mesmo, porque não tem como, gente. Ó, aqui é o peixe que eu tô falando, tipo, aqui é um peixe, mas tem tubarão, tem baleia, tem tudo. Aí a gente tem um dos recentes, que é a Sala de Aula que Derreteu, Pipoca Nankin também. Outra história bizarra, que basicamente é esse cara e a irmã, e esse menino ele é basicamente viciado em pedir desculpas, só que quanto mais ele pede desculpas, as pessoas vão ouvindo essas desculpas e o cérebro delas vai derretendo e depois elas vão derretendo. E ele pede desculpa sempre pra irmã, porque a irmã é doida, ela apronta, ela fala umas coisas, e aí ele fica sempre pedindo desculpas, né? Desculpa, eu sinto muito, vem até aqui. E aí acontecem essas coisas, né? As pessoas vão derretendo. E é bizarra essa história, mas é muito boa. E tem aqui também, se eu não me engano, outros contos que não giram, sinceramente, em torno. São outros contos, começa na sala de aula, mas depois passa para outros ambientes, todos com esse personagem aí e com a irmã dele. Que por dentro ele é bem diferente dos outros também, ó. E, gente, o último jiu-jitsu que eu tenho até o momento, que é incrível, eu acho que se não for entrar pelo Fragmentos do Horror da Dark Side, entrem por esse, que é Calafrios, seleção de contos favoritos do autor, também da Pipoca Nankin. Veio em capa dura por ser esse tipo de edição, como eles falam, que são as histórias que o autor mais gosta. Muito, muito legal essa edição, realmente tem um dos melhores contos. A folha de guarda é incrível. O Jiu-Jitsu, gente, tem um anime na Crunchyroll. E lá no anime também são contos. Então cada episódio tem mais ou menos 2 contos, 2 histórias ali que o autor criou.
eu vi o anime antes de ler qualquer coisa dele. Então, muitas das histórias que eu peguei no Fragmentos do Horror, no Frankenstein, nesse aqui, eu já conhecia. Inclusive, algumas do Fragmentos do Horror tem aqui. Mas o mais legal desse livro aqui também é que no final de cada conto a gente tem um pouco sobre o autor. Então, o autor fala de onde surgiu a ideia, por que ele pensou nessa história, o que ele queria a princípio, um comentário. E também tem uma folha aqui com primeiros esboços e coisas que ele escreveu de cada história. Então é muito legal e eu realmente concordo que, assim, algumas das minhas histórias favoritas estão dentro dessa edição. Então, amei. Eu gosto aqui, cadê? É glicerídeo? Gente, eu acho que é uma das... Essa eu acho que é a mais nojenta que eu já li. A que mais me causou nojo de eu ficar incomodada de eu lembrar até hoje. Mas também tem Calafrios, que é muito ruim, é o que dá nome aqui a edição ruim de terror, né? E também aqui, nessa edição, não necessariamente na do Brasil, mas nessa edição que ele fez lá fora e tal, tem um conto exclusivo para essa edição, que é da Modelo Fotográfica. A história da Modelo Fotográfica já é bem bizarra. É essa aqui, tá? Ela já é bem bizarra e ele pega essa personagem, assim como a Tomie, e coloca em outros contos. Então, muito, muito bom, gente. E é isso, essas são todas as indicações de mangás de terror que eu tenho pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham se interessado por alguma coisa aqui. Vou tentar deixar linkado tudo que eu achar, eu vou deixar linkado. Me indiquem também histórias, mangás de terror, porque eu tô sempre à procura desse tipo de história nesse formato e eu acho um pouco difícil de achar, né? Então, fico muito feliz quando eu encontro alguma coisa, por isso eu amo tanto Junji Ito, porque tem muito conteúdo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!